Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vai um agradecimento geral para as mulheres que sempre estão tentando me ajudar aqui de alguma forma. Cleo, idade 69 a 75 anos. A depoente não deixou falar a idade nem real e nem aproximada. Fazendeira. Eu sou uma mulher de muitas posses, sim, mas também uma mulher muito simples. Tô falando que eu sou simples porque eu sou de plantar, de fazenda. Minha família conseguiu as coisas assim, tudo no meio do mato. A gente não tinha nada muito tecnológico, a gente investia em bichinhos, em plantações. Então, mesmo com muitas posses, eu ainda era que preferia o carrinho velho, tomar banho frio, andar no mato, comer um bom assado na fogueira ou naqueles fornos de barro. Eu era essa pessoa, não conseguia mudar isso, nem queria. E meu marido já tinha ido pro céu há muito tempo que eu tava sozinha e há muito tempo que eu queria um parceiro para chamar de meu. Mas era aquela coisa simples, sabe? De alma gêmea mesmo. Que você fica junto na mesma casa, faz o cafezinho, a comidinha, dorme, come, bebe. Era só isso. Não tinha nenhum desejo maior que isso. E, naquela época, eu conversava em salas de bate-papo, que agora já não são mais tão utilizadas. O meu codinome era Grisalha 7 Love. Era aquela mulher que mesmo nos seus 60, 70 tantos anos, acordava às 5 horas da manhã para pegar na enxada, esquentar o seu leitinho lá no fogãozinho de barro. Não tinha erro comigo. Eu trabalhava até a noite e à noite eu entrava nessa sala de bate-papo que era a minha diversão. O máximo que eu fazia era tomar uma na esquina de casa. Eu gostava muito de me divertir, não parei de me divertir por causa da minha idade. Então eu entrava nessa sala de bate-papo, era aquela que ficava subindo os nicknames, né? Grisalha 7 Love, em busca de um grande amor. Então era aquela sala que todo mundo entrava, dava boa noite, o que você fez hoje? Tinha muito homem que ficava falando de jogo de futebol, muita mulher que ficava falando de novela. E no final ninguém falava de se, estou mesmo procurando um parceiro. No meio da conversa, um se enroscava lá com a outra e de repente você via que os dois já tinham saído do bate-papo, com certeza estava na parte conversando, que tinha a sala para conversar. Foi nessa sala que eu conheci o Xande, e quem dera fosse o da Harmonia do Samba, né? O nickname dele era Angolano 20 vai Corinthians. Xande, idade 28 anos, ajudante de pedreiro. E o nome dele? Mas de angolano ele não tinha nada e demorou um tempão para eu descobrir isso. Na verdade eu só descobri depois de casada com ele. Eu gostava muito de forró e eu lembro dele ter falado de ir em um forró e de mostrar umas músicas e eu só me conectei com ele por causa disso. Mas era assim, quando você entrava nesse bate-papo, tinha várias salas. E era muita sorte você entrar na sala que você conversou com a pessoa no outro dia e continuar o papo se você não trocasse contatos. Então, eu meio que entrava à noite e ficava procurando, será que o Ango vai surgir nessa sala? Será que o moço lá do forró vai reaparecer? Então, além de eu entrar no bate-papo, inconscientemente tinha essa minha busca, que era o que me respondia na maioria das vezes. O resto eu não tava muito aí. Até porque antes desse angolano entrar, eu já tinha falado da minha idade, que eu vou deixar aqui, que é entre uns 60 e 75 anos. Demorou umas 5, 6 noites para eu encontrar o angolano de novo. Lembro que quando apareceu o angolano, ele não tava mais angolano 20 vai Corinthians. Tava angolano dotado. Aí eu fiquei em dúvida, será que é o 20 vai Corinthians, que era tão tímido? Será que ele faria isso mesmo?
Conversando, eu fiquei em dúvida se era ou não, mas também não confirmei, deixei pra lá. Também não peguei o contato dele. Passaram mais umas 6, 7 noites, o angolano 20 vai Corinthians, apareceu de novo, e aí eu quis perguntar pra ele se ele era, mas fiquei um pouco com vergonha por causa do nome, né? E aí eu fiquei assim tentando perguntar, mas se apareceu, entrou esses dias no bate-papo, ele falou que tinha sumido muito, porque ele estava trabalhando demais, que ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Nesse dia tava todo mundo conversando normal e começou a entrar umas mulheres que eu nunca tinha visto antes, uma tal de Rainha, Princesinha e Francesinha 07. Essas mulheres começaram a sem explicar o que estava acontecendo. Elas só mandavam, e aí? Você não tá com saudade, não? Você lembra o que você fez? Eu sou uma banda da sala de bate-papo e ele falava que elas estavam confundindo ele com algum outro angolano que elas tinham conversado, que não era ele, mas elas de pé junto, que era ele, e começaram a falar, a chamar ele, né? Então chamou ele de carvão. Foi horrível, assim, tanto que as outras pessoas pararam de conversar e você... Então, o que eu fiz? Eu montei uma sala e chamei ele pra conversar. Falei, olha, eu sinto muito, fiquei muito mal o que aconteceu, né? Vim aqui, então, falar pra você ficar calmo, eu não sei muito bem o que tava acontecendo, tá, aquela coisa. E aí ele falou que tava tudo bem, que ele não tava triste, que ele já estava acostumado com isso, principalmente no Brasil, mais no Brasil do que no país real dele, que ele não falou aonde que era, mas disse que ele já era frio com essas coisas porque acontecia praticamente todo dia. Falou também que não era necessário defender ele, que ele já tinha uma história de vida, que sabia fazer tudo sozinho, que não dependia de ninguém. Quase que falou que não dependia de mulher. Ele deu a entender isso em algumas palavras, mas eu não me ofendi muito não, eu deixei pra lá. E começou a falar da história de vida dele, como ele tinha passado muita fome na infância, como ele tinha ralado muito para chegar até o Brasil, que por isso ele era um vencedor e nada de ruim ia atrapalhar a vida dele. A partir daí, toda vez que eu entrava na sala de bate-papo, subiu lá. Quer tecer? Quer tecer? E a gente tecia. Conversava sobre todas as coisas possíveis. Nunca sobre romance, sobre se apaixonar, sobre ficar junto, nada disso. Eu nem achava que eu teria chance com aquele garoto também, porque ele era muito mais novo que eu. Quando ele me mostrou as redes sociais dele, ele parecia muito, mas muito senhor para a idade que ele tinha me falado. E eu pensei, será que foi tudo que ele passou da cabeça no sol? Porque assim, esse povo costuma parecer mais jovem, né? E ele tava parecendo muito mais velho que a idade dele. Primeiro que todas as fotos dele era sempre... Ele parecia o Zangão, sabe? Porque era aquele... Ele usava um óculos escuro, que era um óculos escuro redondo que puxava assim, sabe? Então aquele olho de abelha, sabe? Um abelhão. Não mostrava o rosto dele. Ele sempre tava com umas camisas lá Reginaldo Rossi, que era aquelas coisas bem estampadas, bem colorida. E as fotos dele era sempre num fundo branco, que parecia a parede da casa dele. Ele parava assim, sempre muito sério, com o rosto assim pra cima. E o óculos de Zangão. Não tinha foto na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, em lugar nenhum. Fora isso, ele fazia montagens, e eram montagens que pessoas de 40 anos estavam acostumadas a fazer. E ele fazia com essas fotos. Sabe aquelas montagens que o aplicativo pede a sua foto, e aí a sua foto começa a se movimentar dentro da coisa? Era só isso que ele postava. Primeiro que eu dei play lá, a foto dele saía assim, ó, de dentro do miolo de uma flor. Aí a foto dele ia pra frente, pousava um passarinho no ombro e ele voava num arco-íris. Sabe essas coisas? Do nada! E quando eu digo do nada, depois que a gente trocou as redes sociais, ele me mandou que eu era uma mulher muito bonita. Aí eu falei assim, não, bonita não, eu já sou muito velha, né? E aí ele falou assim, mas a sua energia é bonita.
Aí eu falei, ah, obrigada. E aí ele já falou, nossa, os seus cabelos também são muito bonitos. E aí eu falei, imagina, cabelo todo branco já, grisalho, como assim, bonito? Ele falou, mas por isso mesmo que é bonito, porque você segue a natureza, o que a mãe natureza pede, né? Você não fica fazendo essas coisas artificial que fica todo mundo fazendo aí. Aí vieram coraçõezinhos, 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 risos, risos, risos. Perguntou se eu tinha filho, eu falei que não, nem tinha marido. Ele falou, mas já teve? Aí quando eu falei que eu era viúva, aí ele se encantou, falou, nossa, uma mulher que chegou até o fim da vida do marido com ele, é uma mulher que nós devemos respeitar. Pelo pouco que ele falava, ele parecia ser bem conservador. Sabe aqueles cara que gosta que a mulher anda na linha, dá aquele sorrisinho pequenininho, com a saia até o joelho? Então, e aí eu expliquei pra ele que eu e o meu marido, a gente tinha uma vibe super aventureira. Então a gente nunca quis ter filho, porque a gente achava que isso ia prejudicar da gente viver essa vida de viajar, de fazer tudo que queria. Hoje as mulheres viajam, mas eu achava que eu não ia segurar essa onda. Meu marido também não queria. E aí ele perguntou se esse sonho meu de ter filho tinha mudado. Falei, olha, nos meus 60, 70 anos não adianta também se mudou, se não mudou, porque eu não vou poder fazer muito. E aí ele falou, mas você não pensa em adotar? E eu achava que adotar era um trabalho muito grande, ainda mais sempre podia já vir grande, você não sabia o que pensava, o que queria. E ele falou que tinha sonho de cuidar e de adotar da África. Precisam disso. E que ele poderia ajudar com isso, se eu quisesse ter, eu poderia ajudar com isso. Depois disso deu uma esfriada, ficava só no bom dia e no boa noite, porque ele estava trabalhando muito. Então ele só acordava lá para 5, 4 horas da manhã, me mandava um bom dia, chegava, colocava boa noite e ia dormir. A gente não conversou sobre nada por um bom tempo, até que ele mandou lá que se eu quisesse a gente podia se conhecer ao vivo. Só que eu pensei, eu não vou falar para ele vir aqui em casa, né? É melhor marcar em um lugar público. Aí tava pensando numa praça, alguma coisa assim, que tem bastante gente se movimentando. E aí ele falou um lugar que eu achei, pelo que eu tinha conversado assim, mais ou menos, que ele podia tá querendo pegar alguma peça, ou então de repente ia chegar lá e ele tirar todo o meu dinheiro, porque era um lugar que não era muito público. E aí eu falei pra ele que eu não queria ir nesse lugar, não. Que eu só iria se fosse onde eu tinha marcado, que era uma praça, que era perto da minha casa. E aí, no final das contas, ele aceitou ir para essa praça. Quando ele chegou nessa praça, foi que eu entendi por que ele não queria aceitar ir nessa praça. Lá ele me falou a região que ele morava e era muito distante da praça e da minha casa. E o lugar que ele tinha falado que queria ir era super perto da casa dele. Então, ele escolheu um lugar mais confortável que ele não precisaria pegar ônibus. Até porque quando eu cheguei na praça, esse homem, gente, ele parecia um picolé de chocolate derretido. Esse homem suava, assim, só saía água de tudo, do olho, da careca, de tudo. Eu olhei pra cara dele e falei, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? E aí foi que eu entendi que ele tinha ido até a praça pra me conhecer andando, porque ele não tinha dinheiro pra pegar a condução e por isso que ele tinha marcado perto da casa dele, não porque ele queria me dar um golpe. Então eu fiquei um pouco sem graça, porque além disso ele trouxe uma garrafinha de água, não daquelas fechadas que a gente compra no mercado, mas ele encheu, né? Era uma garrafinha que parecia que já estava bem usada, bem surrada. Ele trouxe uma garrafinha de água, ofereceu pra mim e trouxe uma maçã. E porque eu queria que eu comesse a maçã. Então eu fui beber na água, comendo a maçã gentilmente. Eu achei um ato tão simples, mas tão parceiro, que ali eu já comecei a me encantar. Mas era muito mais maduro que muito homem por aí. Enquanto eu comia a maçã e bebia a aguinha, ele olhava pra mim. Eu não tinha falado nenhuma palavra, tá, gente? Tudo isso eu fui entender depois conversando com ele, que eu tô dando um spoiler aqui. Mas até esse momento eu não tinha falado palavra nenhuma. Ele só olhou pra mim e falou assim, bom? Eu, bom. Ele, mais? Eu, mais. Aí ele tirou uma nanana
pra eu comer. Tava um piquenique de pobre. E nisso aí, ao invés dele olhar e falar, tá calor, né? Ele olhou e falou, sol, né? Ali eu já sabia que bom mesmo não era o português dele. Ele falava poucas palavras. Contei, depois do piquenique, fui contar para uma colega que eu conhecia sobre tudo. Fui detalhando porque ela era casada com um angolano. E até aí ele tinha me dito que era angolano. E conforme eu fui falando, ela foi não entendendo muito bem, achou melhor chamar o marido dela para escutar a história. Repeti a história para ele ria, no começo ele já ria, ele não conseguia segurar. E aí ele falou assim, olha, eu não sei muito bem o que esse homem é, mas não é angolano, ele tá mentindo. Tem uns caras que vêm do Congo aqui pro Brasil e ficam falando que são moçambicanos, haitianos, nigerianos, não sei o quê. Mas na verdade eles são do Congo, alguns nem são e ficam pulando de galho em várias regiões, caem aqui no Brasil e aí pra não se assustar, não falar que o cara não tem uma terra, aquela coisa toda, então você fica esperta, você toma cuidado, você observa bem, se quiser pode ir me contando aqui que eu vou ajudando, mas acho melhor separar essa situação por aí, porque tem alguma coisa aí que não tá batendo em tudo que ele tava contando. Eu parei? Lógico que não, né? Continuamos conversando, às vezes eu passava as coisas pra minha amiga que é casada com um angolano, e ela falando que ele tava mentindo em tudo e confirmando com o marido, e eu continuando falando com ele, até que ele disse que a gente podia jantar. Só que eu sabia que ele não ia ter condições de ir pra um restaurante. Esse jantar dele soou bem na direção assim, vamos comer em casa. E eu não ia levar ele pra minha casa, porque eu tinha um sítio grande, dava pra ver que eu tinha posses, não queria que ele se interessasse por isso, queria que ele se interessasse por mim. Então eu aceitei ir até a casa dele para esse jantar. E, gente, que susto que foi. Porque eu cheguei lá, era um lugarzinho simples, tudo bem, eu tava acostumada. Minha casa também, apesar de eu ter a casona grande, eu tinha a casona de madeira simples, que era a que eu mais gostava. Não tinha problema com isso. Então, até aí tudo bem. Só que aí ele foi me fazer umas comidas que ele falou que era comida angolana. Gente, era água e farinha. Que ele mexia lá, misturava com um tempero. E pelo que eu entendi, tinha uns sacos assim, de que ele só comia farinha. Tinha uns sacos assim de farinha, que parecia que ele só comia farinha com água o dia inteiro. Eu olhei aquilo e falei, tadinho, né? Porque na minha casa, gente, o café da tarde é cheio de bolo, de milho, de fruta, de coisa. E ele era uma boa pessoa. E ele fez aquele jantar, era tipo uma bolinha assim, de farinha com água. Ficava um negócio meio amarelo, com os temperos. E ele pegava aquilo com a mão e comia. Cortou, não era um pão inteiro não, tá? Era a parte de um pão que ele cortou metade e partilhou pra gente comer. Quando eu fui comer, não é que eu gostei do negócio? Falei, mas não é possível. O que ele colocou nesse... Gente, o negócio era bom. Era só de água e farinha, o negócio era bom. E aí, depois eu lembro que eu voltei pra casa, pedi a receita pra ele, até sonhei com o negócio de tão gostoso que eu achei. Só que aquilo não encheu, né? E a gente continuou conversando na noite. Não aconteceu nada nessa noite, não. Fui só lá comer bonitinha, voltei pra minha casa, a gente não fez nada. E eu me ofereci pra pedir pizza. E ele meio que não aceitou. Porque ele tinha aquela coisa de que ele que ia pagar. Apesar de tudo isso, ele era super provedor. E aí eu pedi a pizza e queria pagar. E ele falando que não, que ele que ia pagar, porque eu não ia fazer isso. Só que ele foi passar o cartão dele, o cartão não passou. Aí eu tive que pagar, ficou sem graça. Então, assim, a noite terminou num clima meio assim, por causa dessa coisa da pizza. Mas no outro dia a gente já tava conversando normal, como se nada ruim tivesse quebrado o clima. Marcamos um outro encontro, dessa vez era perto do trabalho dele, que na verdade assim, o trabalho dele cada dia era uma casa, né, que ele era ajudante de pedreiro. E aí marcamos perto de uma casa lá, gente, eu fiquei muito sem graça, porque ele pegou as flores, não é que ele comprou um buquê, ele pegou flor que dava pra ver que ele tinha pegado de algum jardim ali perto, pra dar pra mim, mas eu achei tão bonitinho que ele fez isso. E aí deu pra mim, né, e aí a gente começou a conversar, e nessa conversa, que ele já tava mais livre de falar errado, que ele via que eu não ia julgar, então não eram só palavras, né, já falava, porque sabia que eu não ia ter problema, ele contou que ele não era angolano, que era do Congo.
E aí começou a contar a história de vida dele, e aquela coisa toda, e que ele tava com saudade, que ele amava o Brasil, mas que ele tinha que voltar. E se abriu inteiro. E aí eu lembro que a gente ficou mais ou menos umas 6 horas conversando. E eu voltei pra minha casa de novo. Depois disso eu senti segurança de que eu já podia levar ele na minha casa. E comecei a levar ele na minha casa. E é incrível, tudo que eu precisava, o Senhor me ajudava. Ele foi entrando na minha casa, envolvendo tudo assim que ele fazia, que eu não fui percebendo. Chegou uma hora que eu já não fazia praticamente mais nada na minha casa, que ele tava me ajudando em tudo. E o melhor, ele dormiu, tá, comigo lá na minha casa, mas não rolou nada de se pegar, não. A gente dormia de conchinha e só se beijava. Era só isso que acontecia, aqueles namoricos de adolescência mesmo. O que eu tava achando ótimo, essa pureza, assim, eu tava adorando, não fazia muito tempo. Fazia muito tempo não, depois do meu marido eu não namorei com mais ninguém. Ele era o primeiro. E quando eu falei isso pra ele, ele ficou assim, sabe, se achando mais, assim, todo poderoso, encantado com isso. Então, ó, eu lembro que começou com ele ajudando no chuveiro. Do chuveiro, gente, quando eu vi, ele tava carpindo coisa. E aí ele achava que era melhor fazer todas as coisas online. Então, o que ele fazia? Pedia comida online, consulta. Uma vez eu tive que fazer uma consulta, ele me mostrou lá um jeito de fazer consulta online, pra não ter que sair. Então, eu tava presa dentro de casa sem saber, né? Porque foi fazendo a redoma assim, quando eu vi, não precisava sair de casa, que ele fazia tudo pra mim. Ele recebeu uma ligação e falava uma língua babubai que eu não sabia o que ele tava falando. Só que ele começou a chorar. Chorava. Depois fez uma chamada de vídeo, disse que tinha que falar com a família. Falou com a família na minha frente, mas deixou bem claro que eu iria ser apresentada como uma amiga, porque não tinha condições da família dele aceitar, acreditar que ele ia casar com uma pessoa muito mais velha que ele. E tava tudo bem, a gente nem tava pensando nisso, nem queria ser apresentada como namorada não tinha problema não. Então ele falou, conversou com essa família. Era só a mãe dele, o pai dele não tava. Eu não entendia nada, mas pelos sinais e a reação, dava a entender que tinha algum problema com o pai dele que estava em outro lugar, que ninguém conseguia ajudar. Ele me explicou depois que só ele poderia ajudar, que além de o pai dele estar doente, estava com umas questões nos negócios que tinha problema, que ele tinha que resolver, só que ele tinha uma questão que ele nem sabia se ele conseguia sair do Brasil, porque ele entrou aqui de uma forma muito corrida, com a documentação que não estava muito certa, então ele tinha medo de sair, não conseguir voltar, ou não sabia se ele ia conseguir sair, podia ser, sabia como é que estava toda a questão da documentação dele, fazia muito tempo que ele só trabalhava e não se preocupava com isso, começou a jogar tudo, como ele já tinha resolvido várias questões e me ajudado, então eu me ofereci para ajudar ele nessa parte, porque eu vi que ele ficou desesperado, que ele tinha que ajudar o pai nesse lugar e que não sabia como. Nisso, gente, ele já morava praticamente comigo, tá? Ficava em casa comigo todos os dias. Às vezes ele saía à noite e voltava para casa dele, mas eu comecei a falar que não precisava, que ele podia dormir lá. E assim a gente foi ficando. Até a minha colega, que era casada lá com um angolano, começou a me perguntar as coisas, né? Eu fui contando tudo pra ela. Ela foi duvidando. Na verdade, foi o marido dela que se preocupou e falou assim: não, vamos marcar um jantar. Vamos marcar um jantar pra conhecer ele, né? É uma pessoa muito boa que tá te ajudando. Eles fizeram isso quando eu fui soltar alguma coisa dessa viagem que ele não conseguia, né? E aí, gente, quando eu marquei esse jantar com a minha amiga lá em casa, ele não apareceu. Ele saiu porque tinha que fazer não sei o quê e não aparecia mais. E toda vez que eu tentava marcar esse jantar, aparecia alguma coisa pra ele fazer. Ele saía, ele nunca conseguiu participar desse jantar. Ele foi ficando mais triste, mais depressivo, mais distante. Eu via que ele não conseguia resolver, nem sei se ele tinha ido atrás de resolver. Não sei o que ele ia fazer com essa questão, mas ele tinha muito que voltar lá pro tal Congo para resolver isso. E aí eu conheci uma mulher que tinha agência de viagens, perguntei como é que seria essa situação, quanto que ficaria, o que tinha que fazer, o que tinha que deixar de fazer, para ver a documentação dele, o que era, se estava errado, se ele ia ser barrado. Eu resolvi isso para ele, sem que ele soubesse. Eu só avisei pra ele, ó, eu fiz isso, você consegue nesse dia, se você quiser eu posso ir com você. Eu lembro que quando eu contei pra ele, ele ficou assim, paralisado, o olho encheu de lágrima. Ele não sabia como agradecer. Disse que ia gastar muito se eu fosse, né, mas
que ele queria muito que eu fosse também. E aí, gente, fazia tanto tempo que eu não me aventurava numa viagem. Falei, eu vou com você. Avisei a colega falou pra eu não ir, que não era um lugar tranquilo pra se viajar assim, se não conhecesse as pessoas, como qualquer lugar, né, gente, que você não sabe como é que funciona, como deixa de funcionar. Mas eu fui com ele. Cheguei lá, a primeira situação que foi estranha é que as irmãs, quando viram ele, arregalaram o olho pra lacrimejar e saíram correndo. Ele me explicou que elas estavam emocionadas porque fazia muito tempo que ele não ia pra lá. A mãe me olhou torto. E aí as meninas, ela fez as meninas voltarem assim, tipo uma por uma, sabe? E aí eu não prestava atenção, que o abraço foi uma coisa meio fria, que tinha alguma coisa errada ali. E as meninas vinham pra servir, né, alguma coisinha. Eles me deixaram no melhor quarto. E assim, vamos lá, vamos explicar o que é o melhor quarto. O melhor quarto onde eu tinha um lugar pra dormir, porque os outros não tinha um lugar arrumado pra dormir. Então, o melhor que eles tinham ali deles, eles separaram pra mim. Eles queriam causar uma boa impressão, apesar de ter falado que eu era só amiga dele. E o que eu percebi é que quando eu ia no banheiro à noite, eu encontrava o Xande mudando de quarto. Só que eu não assimilei se era um quarto vazio, se era um quarto que a irmã tava, o que era o que deixava de ser. Eu também nunca falei pra vocês que ele falava que o nome dele era Xande porque ele tinha vergonha do nome dele, que ninguém no Brasil sabia qual era o nome real dele. Eu não descobri isso mesmo indo pra casa dele, porque até lá todo mundo chamava ele de Xande. Eu não sei se estava combinado, se não estava combinado antes. Ele tinha que ficar uns dias nesse lugar até resolver como ele ia pra uma outra região pra encontrar o pai dele, pra resolver uma situação. Não quis muito abrir comigo, mas era como se fosse algum negócio. Parecia que era alguma coisa perigosa, porque ele disse que eu não iria. Eu ia ficar lá com a família dele na base da mímica. Ele ia resolver e depois voltava. Então, nesses dias que ele ficou lá, eu percebi a movimentação dele à noite. Um dia, eu acordei, ele estava deitado com uma das irmãs dele no sofá da sala, quase que de conchinha. Eu peguei algumas situações assim que eu falei, será que é cultural? Será que é muito carinho que ele tem pelas irmãs? O que será que, tipo, rola? E eu fui questionar ele e ele falou que era normal, que ele tinha muito carinho pelas irmãs, que tava com saudade e que eles dormiam juntos desde pequeno, que isso não era problema nenhum. Como também esse tempo todo ele dormiu comigo de conchinha e não aconteceu nada, não tinha por que eu acreditar em outra coisa. Ele parecia ser um cara muito respeitador. Ele foi pra resolver isso com o pai e eu fiquei com a família dele. E aí foi uma loucura, né? Porque ninguém fala... Eu não entendia nada do que eles falavam. Eu entendia algumas coisas, outras coisas eu não entendia. Não tinha como. Então foi na base da mímica. E aí, enquanto eu tava lá, parecia que ia ser uma festa, alguma coisa pra uma das irmãs. Eu entendi que era uma festa de aniversário. Mas depois elas foram me explicando, tentando me mostrar tudo. Eu fui vendo que ela foi provando vestido, tinha umas coisas de comida e tal. Eu entendi que na verdade era um casamento. Uma das irmãs dele ia casar. Então a mãe dele era uma fofa. Ela me levava pra tudo quanto era lugar. Ela me ensinou a fazer um negócio lá que era uma delícia mesmo. E sempre tava comigo, mostrando as coisas pra cozinhar. Não tive problema nenhum com elas, não. Participei da preparação pra organizar todo, que era o casamento da irmã. Só que quando elas me chamavam pra participar dessas coisas do casamento, a irmã nunca tava. A irmã sempre tava fora. E aí eu lembro que no dia do casamento, a irmã tava, tipo, super animada pra ir pro lugar lá que elas falaram que ia levar, que ia ser pra mim, ia ser o casamento. A irmã tava super feliz, animada, se arrumando, não sei o que e tal. No meio do caminho, tudo certo também. E eu mostrando de lá o que tava acontecendo. Quando chegou, era tipo como se fosse um salão pra comemorar e tal. Essa irmã que estava feliz começou a ficar desesperada. A menina ficou desesperada. Mudou o semblante, mudou tudo. E o homem que chegava pra casar com ela era um homem bem mais velho. Como a mãe e as outras irmãs estavam se comportando normalmente, a família também, eu perguntei pro Xande, né? Olha, por que a sua irmã tá assim? Eu tô aqui, tá todo mundo feliz, mas ela tá desse jeito.
E ele falando pra não se preocupar, que ela devia estar nervosa e preocupada, porque ia deixar a família era algo muito importante, então era como se estivesse quebrando um laço. Também seria a primeira vez dela, ela talvez estava preocupada com isso. E a questão do homem ser mais velho, eu lembro de ter conversado com ele também sobre isso. E ele falou pra eu ficar tranquila, porque era um homem que ele tinha selecionado, que ele tinha conversado antes, que não tinha como dar errado, que por isso ela tava casando até antes do que era o combinado. Isso tudo, gente, mais pra frente, teve um outro sentido pra mim e eu descobri de uma outra forma. Mas ali, no meio da confusão, sem entender muito o idioma, escutando o Xande, foi isso que eu entendi e eu não fui atrás de procurar saber o que era ou o que não era. E que ela tinha sido vendida pela família. A família tinha avisado pra ela que ela ia trabalhar, fazer faculdade e que ia para outro lugar para começar uma entrevista de trabalho e chegou lá, meio que era esse casamento. Isso tudo eu só entendi quando eu tive o celular do Xande nas mãos, que eu li as conversas dele negociando e falando sobre o que seria esse casamento, como que seria, que a irmã dele já não era mais pura, que precisava ser algo rápido, que poderia ser qualquer valor. E peguei outras coisas no celular também, que mais pra frente vocês irão ficar sabendo. Lembrando, nesse momento eu não sabia de nada disso. Eu estava em um casamento onde a menina parecia um pouco triste, eu vi sim, tá? Tinha uma coisa da família receber dinheiro, tinha uma coisa de jogar dinheiro no caminho dela. Pra mim era tudo cultural. Vocês devem estar achando que vai acontecer alguma coisa de muito ruim comigo. Não aconteceu nada, gente. Eu só percebi algumas coisas e depois a gente voltou pro Brasil tranquilamente. Ele ficou o tempo que ele tinha que resolver lá as questões com o pai dele. Depois que ele voltou, ainda teve um casamento de uma outra irmã, que também foi na mesma situação, a menina séria. E essa, desde o começo, ela já sabia o que ia acontecer. Então a animação era só a família e o noivo. A menina nunca. A gente voltou pro Brasil e ele ficou na minha casa normalmente. Nada de errado tinha acontecido pra mim até então. Ele disse que queria cuidar de uma parte de plantações e tal, que ele sabia que ia conseguir dar mais dinheiro pra mim e que talvez se ele conseguisse firmar nisso, até sairia do trabalho dele de ajudante pedreiro. E ele era um cara muito esforçado, então não vi problema nenhum em deixar ele tentar isso. Mas ele me falou que tinha conhecimento sobre as plantações, sobre o que tinha que fazer, sobre o que tinha que investir. E eu investi porque estava no meu terreno. Lógico que uma parte do lucro ia ser meu. Só que ele começou a fazer e eu percebi que ele não fazia nada certo. Que ele estava, tipo, viajando ou lendo no YouTube como que era e tentando adivinhar. Ele não tinha o conhecimento que ele falou que tinha de anos, de histórico, que ele tinha plantado, tinha feito, que tinha acontecido. Ele queria tentar alguma coisa, meteu esse migué e começou a dar muito errado, que nem a forma de plantar direito o negócio, como que tinha que molhar ou deixar de molhar, ele fazia. Então aí começou a primeira, que ele se mostrou ser uma pessoa e na verdade era outra que não tinha entendimento de nada. E quando eu falava pra ele que não tava dando certo, ele ficava bravo e falava que ia fazer de novo e fazia de novo errado e fazia pior. Então aí foi a nossa primeira discussão. Mas depois que começou a dar errado, depois de um tempo, ele começou a me escutar, me pediu desculpa, disse que realmente tinha na cabeça dele que isso iria funcionar, mas que não funcionou e que ia pagar pra mim tudinho no fim do ano. Coisa que vocês já sabem que não aconteceu. Eu quero que vocês parem e pensem. Até aí, dá pra pensar que alguma coisa muito cruel iria acontecer comigo? Quanto tempo que esse homem segurou isso? Ou esse homem mudou do nada? Tudo bem, tinham alguns sinais, mas não pra coisa que vem a seguir. A história tá boa, mas eu convido você a dar aquele pause e dar a sua curtida aqui no vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para dar aquela força e ajudar aqui a engajar o canal. Ele começou a sumir à noite. Até aí, podia estar com outra mulher, porque eu era uma mulher mais velha, eu tinha consciência de que isso algum dia iria acontecer? Sim, poderia. Só que ele não tava com mulher nenhuma, nem usando substância nenhuma. Eu comecei a ir atrás dele à noite, até a saída, né, porque também segui, o cara não é
tão burro de não ver. E aos poucos eu fui entendendo que ele não saía dali da região do sítio, que estava acontecendo alguma coisa por ali, que eu não entendia muito bem o que era. E que também ele não me contava o que era. Importante dizer que a situação toda só começou a acontecer depois do meu sim no cartório. Que não teve festa, não teve casamento, nada. A gente, assim, resolveu só afirmar que tava junto nos papéis. Primeiro, começou a assumir ovo. Depois começou a assumir bicho. As minhas galinhas começaram a sumir. E ele, em tudo isso que estava acontecendo, ele me ajudando a correr atrás de entender o que estava acontecendo ou não. Ao mesmo tempo, depois que eu conversei com ele para ele parar com essa coisa de sumir à noite, ele também parou. Ele só dizia que sentia saudade da família, que sentia que não estava sendo muito útil e que saía à noite para respirar e que caminhava mesmo por lá e que voltava, que era só isso. Mas que se eu estava me sentindo tão mal, ele pararia. O que acontece é que, entre esse sumir galinha, voltar tudo a ficar normal de novo, depois de um tempo começaram a sumir as galinhas do vizinho. E também ninguém entendia o que estava acontecendo. E um dia que ele tava, tipo, muito tristonho, falando que tava comigo, mas que sentia muito abaixo de mim, porque não conseguia prover a maioria das coisas na casa, porque o trabalho de ajudante, ele tinha saído, então, querendo ou não, o cara colocou outra pessoa, aí tinha que achar outro cara, e aí nas coisas que ele tava fazendo no sítio também não tava resolvendo, ele tava ajudando a mim, mas não tinha, tipo, um lucro de vender, de nada. Eu fui dar dicas pra ele do que eu achava que ele podia fazer ou não, e ele foi ficando bravo com isso, ele não entendeu, ele entendeu que eu tava falando que ele nunca fazia nada, que eu tava cobrando, sabe, dele tá aquele tempo ali sem conseguir trabalho. E aí nisso ele ficou muito bravo e tacou o celular no chão. Porque ele tacou o celular no chão, quebrou lá quebrou assim só a tela, né, não quebrou o celular inteiro. E aí eu era que tinha mais dinheiro no momento, falei, não, vamos arrumar, fica tranquilo, não precisa fazer assim. E fui arrumar o celular, levei para um amigo meu. Só que parece que quando você vai arrumar, isso aí é com meu amigo, tá? Não sei muito bem o que acontece, que ou você tem que resetar todas as coisas, ou antes das coisas resetar todas sozinha. Ele teve acesso lá às coisas que tinha no celular dele. Eu lembro que eu acho que com a cabeça quente, ele aceitou que arrumasse o celular, mas depois ele ficou preocupado. Porque depois ele que queria ir na minha frente, pegar o celular e resolver tudo isso. E eu fiquei sabendo depois que ele até tentou dar algum tipo de dinheiro pro meu amigo que tava arrumando o celular, para que essas informações não chegassem até mim. Sendo que ele não tinha condição, e por isso que não deu certo, não sei se meu amigo também iria aceitar ou não ia aceitar. Eu sei que as informações do celular dele chegaram até mim, porque o meu amigo disse que era muito importante, que eu precisava ver aquilo, que ele não estava acreditando se aquele era o celular do meu marido, o que estava acontecendo. Depois que ele tentou contato, o Xande tentou contato com o meu amigo, ele também achou que aí ele realmente devia falar o que estava acontecendo, que até aí ele tinha dúvida do que era e o que não era. E esse celular, ele não só fazia algumas coisas bem bizarras, como ele registrava. Dentro, não, como se já não fosse bizarro a forma que ele deu, né, a irmã dele para homens mais velhos por causa de dinheiro e a família toda aceitou, ele também usava as minhas galinhas. Ele tentava fazer aquilo lá com as galinhas. Óbvio que a galinha não ia aguentar, não tem nem como. Também tirando aquela coisa, né, de que todo o homem africano tem aquele negócio grande, que isso não é verdade, né? Não era esse absurdo todo, mas mesmo assim, tamanho ou não que fosse, a galinha não vai aguentar. Então, tinha vídeos dessa prática dele com a galinha. E óbvio que a galinha, ele sumia com a galinha. E tinha a sequência disso. Não só isso, o celular dele era uma coisa de nuvens, de arquivos, de várias coisas guardadas, que tinha também situações de vídeos e fotos com ele e as irmãs. Nisso aí que vocês estão pensando mesmo. Então, assim, ele tinha
pelo orifício, né? Sendo de um humano ou não. E ele deixava registradinho, porque isso ele ainda ganhava dinheiro com grupos que assistia isso. Não sei se eu posso falar o nome dessa numa plataforma da internet, que é uma coisa que nem todo mundo pode acessar. Quando eu vi aquilo, eu achei que era melhor falar de se separar e deixar tudo do jeito que tá, porque eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito apavorada. E o meu colega barra amiga, enfim, que arrumava meu celular sempre, queria já denunciar. Eu não sei, eu só queria que, tipo, aquela situação encerrasse ali. Só que o que acontece? Ele não é tão idiota. Ele sabia que de alguma forma isso ia acontecer, porque o meu colega se negou ao dinheiro que ele nem tinha, que ele falou que teria, para que nada fosse vazado do celular. Então ele já sabia que alguma coisa ia acontecer. Então quando eu voltei para casa, ainda para conversar com a minha colega, para pensar no que eu ia fazer sobre isso, como que eu ia cortar tudo isso, ele já estava me esperando lá em casa com um plano muito pior, né? Então quando eu cheguei, que eu fui beber um copo de água, eu já fiquei mole para cair na cama. No que eu caí na cama, ele começou a usar, não sei se eu posso falar isso, a usar em mim pra eu ficar, tipo, grogue a maioria do tempo. Então ele fazia isso, me pedia no quarto, agia como se estivesse tudo bem e dentro disso ia dominando o que ele podia ou não na casa. Acontece que comigo, desacorda, ele também começou a fazer a mesma coisa que ele fazia com as irmãs e que ele fazia com a galinha. E isso começou a me dar problemas físicos e eu não conseguia sair disso. A minha amiga percebeu que eu não estava mais mandando mensagem para ela, que eu não tinha dado continuidade na situação e resolveu ir me visitar. A situação ficou tão cruel pro meu lado que ele sabia que teria que cuidar de mim, porque senão alguém ia ver o que estava acontecendo e ia denunciar ele. Então eu fui para o hospital, ele cuidou de mim e não foi dado como uma coisa assim que ele tinha feito em mim. Foi dado como se, sabe, você tá mais velha, então você pode ter você pode ter várias coisas e pode chegar ao que tá acontecendo aqui. E essa situação, ela foi se complicando. Ele parou de fazer isso, tá? Mas ele continuou me prendendo dentro de casa, me ameaçando para que eu não saísse dessa situação. Ao mesmo tempo que a minha amiga mandava mensagem e perguntava se estava tudo bem e queria ir me ver e não ia. Daqui a pouco ela decidiu ir por si para ver o que estava acontecendo, até porque eu também estava indo para o hospital várias vezes. Só que isso foi se complicando a ponto de um tempo eu ter que usar como se fosse uma bolsinha para ajudar a fazer as necessidades pela forma de que não era cuidado e pelo ponto que chegou essa parte física minha. Nisso, eu pedi a ajuda da minha colega, até porque ela perto de mim eu conseguiria pedir ajuda para ela. Só que ele não saía de perto, gente. Ele não saía de perto e assim que ela conheceu ele, ela ficou com medo. Ela também não conseguiria fazer nada e eu sentia que ela também tinha medo do que ele poderia fazer com ela. Então o que acontecia? Ela ficava um pouco comigo em casa, mas à noite ela ia embora. E nessa noite ele me bebia de novo, pegava meu dinheiro, fazia ameaças, fazia aquilo tudo, eu ficava com medo e não abria pra ela por causa que eu tinha medo do que podia acontecer com nós duas. Ela ainda era muito corajosa de ir até lá e foi muito corajosa de contar isso pro marido angolano dela, que pegou a situação e por causa dos dois, que pegou a situação e que denunciou o que estava acontecendo. Ele achou melhor que a minha colega continuasse indo tranquilamente em casa, não mostrasse sinal de que sabia de nada, e enquanto isso acontecia denúncia, ela tirava fotos, gravava, para que a polícia fosse até em casa para pegar ele.
pra pegar ele em flagrante. Então, ela fazia fotos, ela fazia vídeos. Eu tinha medo, gente, eu já não sabia mais o que falar, ou o que deixar de falar. E eu achava que ela não ia ter essa coragem, que eu acredito que ela só teve por um outro homem estar à frente dela pra fazer isso. Porque se fossem duas mulheres ali, eu acho que ele levaria essa situação por muito mais tempo. Tanto que ele pegou dinheiro, ele fez empréstimos, ele fez o que quis, porque ele era o meu marido. Então tudo era conjunto nesse momento. O que ele quis fazer de vender, de comer, de coisar, ele acabou com o patrimônio que eu tinha. Ele foi vendendo como ele queria. No fim disso, o que me sobrou foi a terra. Mas o que eu tinha construído em cima da terra já não existia mais nada. Ele já tinha desfeito tudo. Então, em uma noite que ele foi fazer, naturalmente como ele já fazia, a polícia pegou toda a situação e levou ele embora. Sendo cara de pau ou não, ainda existiu um advogado que quis cobrar coisas dessa situação. Afinal, nós éramos casados. Então, mesmo com tudo isso, ele ainda tentou forçar que tinha algum desequilíbrio, e como se fosse doença, e que mesmo assim ainda teria direitos sobre a fazenda, sobre os meus bens, que não era bem assim, que eu também tinha problemas, e tá por toda essa humilhação até eu conseguir me separar, porque ele não aceitava, só que preso. Mesmo no litígio, isso corre de uma forma, tipo, muito, muito devagar. Mesmo ele sendo estrangeiro, nada mudou nessa situação. Então, eu ainda sofri com esse terror por um tempo, até que tudo fosse amenizado e até que eu conseguisse me separar e conseguisse tirar esse fantasma da minha vida, independente se ele fosse ficar com algum dinheiro meu ou não, que não veio ao caso no final. Ele foi mandado embora e eu não segui a minha vida até hoje. Pessoal, essa história é um pouco mais pesada do que eu contei aqui. Eu só roteirizei até uma parte porque eu tava muito cansada, e a outra parte que era bem pesada eu deixei pra fazer assim no livre, então pode ter ficado bem confusa. E eu também não quero trazer um clima... Pode ficar mais grotesco que isso? Sim, pode ficar mais grotesco que isso pro canal. Então, qualquer dúvida que vocês tenham de acordo com o que eu contei, pode deixar nos comentários que eu prometo responder todo mundo. E você? Em que parte dessa história você pararia esse relacionamento com um angolano/congolês? Deixe as suas reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.